Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast SaúdeCast SP. Hoje com a gente na bancada, a enfermeira Patrícia Ritt, que é supervisora de saúde da Supervisão Técnica de São Mateus. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É uma alegria receber você aqui. E vamos bater um papinho sobre a saúde na zona leste da capital, né, querida? Para começar, explica para quem está em casa o que é uma supervisão técnica de saúde. Olá a todos. Olá, obrigada pelo convite, Luli. Vamos lá. Supervisão técnica de saúde, ela é uma unidade de gestão pública vinculada às coordenadorias regionais de saúde, que tem como principal objetivo instituir as políticas municipais de saúde nos serviços vinculados a este território. E um dos objetivos da supervisão de saúde, ele é planejar, apoiar, supervisionar aos serviços e às unidades de saúde do território a descrito, além de estimular e fomentar o controle e a participação social. E como a STS São Mateus se encaixa nesse universo gigantesco que é a cidade de São Paulo? Muito bem. A cidade, de São Mateus, vamos dizer assim, está dentro da cidade de São Paulo, no extremo leste, Então a gente faz divisa com algumas regiões de São Paulo, a gente faz divisa com Sapopemba, divisa com Aricanduva e divisa também com os municípios de Mauá e Santo André. Então, nós temos uma população estimada de 453 mil habitantes, muito maior que muitos municípios no nosso interior de São Paulo. Estão divididos em 3 distritos administrativos. Então, a gente tem o distrito de São Mateus, o distrito de Iguatemi e o distrito do São Rafael. Então, a população mora aí nesses 3 bairros e são nesses 3 bairros, nesses 3 distritos, em que a gente tem as divisões dos nossos serviços de saúde. É uma região de muita vulnerabilidade, tanto econômica quanto social. Então, a gente tem dessa população cerca de 70% SUS dependente, então são pessoas que de fato precisam do Sistema Único de Saúde para cuidar da sua saúde, Então por isso a gente tem um sistema de saúde robusto até na região, A gente conta com 34 equipamentos de saúde. E desses 34 equipamentos, que atendem essa região gigante, é do tamanho de uma cidade de porte médio para grande no interior de São Paulo. Sim. É quase o tamanho de Presidente Prudente. Isso, de Bauru e assim vai. Bom, aí quais são esses principais equipamentos que estão nesse território de São Mateus? Conta pra gente, assim, para as pessoas também se localizarem, Então, a maior parte desses equipamentos, eles estão concentrados no distrito de São Mateus, que é o distrito mais central da região de São Mateus, Então, a gente tem o Hospital Dia, que hoje é 24 horas. A gente tem o pronto atendimento de São Mateus, que é 24 horas. Hoje é a nossa única porta de atendimento 24 horas de urgência e emergência para essa população. Nós temos 3 CAPs, sendo um da modalidade adulto, um CAPS 3, um CAPS álcool e drogas também adulto e um CAPS infanto-juvenil. Todos situados realmente no distrito de São Mateus, Então, para além disso, a gente tem o CO, que é o Centro de Especialidade Odontológica, que está dentro do Hospital Dia, o Centro de Especialidade e Reabilitação, o CER, que a gente reinaugurou ele, A gente vai falar disso daqui a pouco. E é aquela coisa, o CER é um equipamento muito bacana, muito interessante dentro da rede, assim, É uma modalidade muito interessante, muito completa, assim, Enquanto não só de reabilitação, mas eu acho que de saúde integral, Sim. E aí, falando na saúde integral, a gente tem o Centro de Práticas Integrativas em Saúde, também no território. Nós temos o SAI, que coordena e cuida das questões da IST-AIDS. Nós temos um SAD, que é um serviço também diferenciado, que conta com 3 equipes de serviço domiciliar, uma equipe para cada distrito administrativo, a URSE, que é a Unidade de Referência de Saúde do Idoso, a Unidade de Vigilância, a Supervisão de Saúde e 23 unidades básicas de saúde. Então, a minha cidade de São Mateus. A sua cidade de São Mateus é uma metrópole, digamos assim, E a STS atua num apoio, na conexão dessa rede toda. Então, é como se fosse
a subprefeitura de São Mateus. A subprefeitura da saúde de São Mateus Exatamente. é a STS, isso, né? Isso. E aí, como você já citou, né? Por exemplo, a gente tem uma região muito diversa, né? A gente ganhou equipamentos novos, o SES São Mateus, que ela, né, citou que foi reformado, ele passou da categoria 2 para a categoria 3, então atende quando muda de modalidade, tem mais capacidade de atendimento e também das práticas e modalidades oferecidas dentro daquela unidade, né? São mais recursos terapêuticos oferecidos nessa unidade também, né? Exatamente. Além disso, tem o Hospital Dia e o Centro Odontológico, que também foram reformados e revitalizados para aumentar esse atendimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, por mais que você tenha 23 UBSs, que você tenha esses equipamentos novos e ferramentas de gestão modernas dessa saúde, que a gente está, né, que o município está implantando, né, na cidade como um todo, contemplando cada região de acordo com as prioridades populacionais e necessidades. Como é que o desafio de gerir isso tudo, essa gestão nessa cidade? Realmente é um grande desafio, né? Mas a gente conta com uma parceria muito importante no território, que é o contrato de gestão hoje, né? Firmado com a OS Fundação do ABC, que está lá no território desde 2015. E a gente tem uma vinculação muito boa com esse parceiro. E a gente consegue desenvolver ações conjuntas, realmente, instituindo as políticas públicas municipais no serviço de saúde. Além da unidade de vigilância em saúde. Esse é o nosso tripé. A organização social, a unidade de vigilância e a supervisão de saúde. Então, a gente programa todas as ações compartilhado, né? Então, a gente planeja as ações, monitora e supervisiona os serviços, direcionando as atividades em conjunto. Então, o nosso carro-chefe são as visitas nas unidades. Então, a supervisão de saúde, os assessores, todos eles têm uma unidade de referência ou um serviço de referência. Então, mensalmente, eles fazem visitas nesses serviços, nessas unidades, e junto com a gestão da unidade, os trabalhadores vão supervisionando, vão planejando, vão monitorando, de fato, que é o papel da supervisão, e aí conseguindo articular todos esses serviços, né, toda essa rede para dentro do território, de acordo com a necessidade da população. E falando nessa população, a gente tem alguma característica específica da população dessa região gigante que é de São Mateus? Ela é uma população mais jovem, mais idosa, ou até não da população de um modo geral, mas da população que a rede de saúde atende? Tem uma característica predominante? Hoje a gente está na pirâmide populacional, a gente já está migrando, né, de adultos jovens para população da terceira idade, né, população idosa. Então, a gente já tem um perfil populacional de maioria idoso no território. E é uma população que a gente tem planejado muito as ações para que a gente melhore cada vez mais o acesso a essa população, né? Um diferencial que a gente tem no território é a história do movimento popular de saúde em São Mateus. Porque São Mateus foi o pioneiro, né, na Leste, no movimento popular de saúde, junto com o movimento popular de saúde da Leste. Então, a gente tem uma população muito atuante enquanto controle social, enquanto movimento social no território. E isso é muito positivo, porque é uma população muito ativa que traz muito das demandas da necessidade da população. Então, é a partir daí que a gente consegue também elaborar e planejar as necessidades do território, né? Porque é um território muito vivo, né? Ele vai se diversificando muito e aí a gente vai, junto com a população, planejando as ações de melhoria, de novos equipamentos, o planejamento em si. E dentro dessa parceria, inclusive com a população, porque é muito importante, né? É aquela coisa, não adianta, por exemplo, eu reclamar e não apresentar uma solução. Isso aqui está errado. Não, mas se a gente fizesse assim, acho que poderia ser melhor, né? A gente tem aqui, o SUS tem uma ouvidoria, né, muito atuante também, né?
E então as pessoas têm que procurar esses caminhos, porque é uma coisa, a gente faz saúde pública, saúde coletiva, e é feita não apenas pelos entes de saúde, mas também pela participação da população, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que, por exemplo, até essa população idosa participa dos programas que são oferecidos aos idosos, isso fomenta que exista cada vez mais programas voltados a esse público e aos demais. Sim. E as pessoas acabem também adquirindo mais saúde e qualidade de vida, que é esse Exatamente. o objetivo, né? Um grande exemplo que a gente tem lá no território dessa participação popular foi o levantamento que foi feito à época, isso foi em 2005, 2006, da quantidade de pessoas que a gente tinha acamados no território. E aí, junto com o conselho gestor, na época, eles fizeram esse levantamento e viram a necessidade de implantar uma equipe que atendesse essas pessoas no domicílio, o acamado no domicílio, que não conseguia chegar até a unidade de saúde. E aí surgiu a ideia de fazer, então, o serviço do Melhor em Casa, que hoje é o Melhor em Casa. Olha. Então, a gente começou com uma equipe dentro de uma unidade básica de saúde, com um enfermeiro, um médico relacionado, fazendo visita no domicílio e prescrevendo o cuidado junto com esse cuidador, né? Que fica junto, né, com esse paciente, né, esse usuário domiciliado. E aí isso foi crescendo, tomando a proporção que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem 3 equipes lá que atendem a população desse jeito. E outro ganho também foi o programa de acompanhantes de idosos que a gente tem no território, que faz também o acompanhamento desse idoso que tem dificuldade de, por vários motivos, vínculos familiares, a própria questão de saúde, de circular pela cidade, de cuidar da própria saúde. Então, a gente conseguiu implantar uma equipe de PAI, né, que é o Programa de Acompanhamento do Idoso, que vai até o domicílio e ajuda esse idoso, acompanha ele até o supermercado, até o banco, leva ele na consulta. E não tem só o acompanhante, né? A gente tem a equipe de médico, de enfermeiros, né? De assistente social, que vai olhando para as outras necessidades do idoso também com isso. Então, é nessa parceria que a gente vai produzindo política pública e assistência no território. E é uma política pública que nasceu publicamente, Exatamente. né? É muito legal isso. E aí você tem, com esses exemplos dessas iniciativas tão bacanas, você destacaria ainda outros exemplos de boas práticas dentro desse território que aparentemente já é muito especial? A gente tem, falando do idoso, a gente tem a iniciativa lá de fazer os Jogos Abertos dos Idosos de São Mateus, que é o JAISME, né? Esse ano a gente fez o 11º JAISME de São Mateus. E ele começou na ideia, né, de uma assessora que a gente tem, a Vera Lúcia Mariano, que trouxe essa ideia para o território pensando nas Olimpíadas, né? Sensacional. Então, a gente trouxe na modalidade que a pessoa idosa consegue exercer, né? Então, a gente trouxe o vôlei adaptado, o dominó, a bocha, a natação e várias outras modalidades para que eles pudessem competir. Então, é um evento, né? Hoje é um evento, porque o ano passado a gente teve 1.000 inscritos e esse ano a gente teve que restringir para não passar de 1.000, né? Então, é um evento intersetorial que ele conta com a educação, porque quem recebe isso é o CEL Alto Alegre, né? O CEL lá da um dos CELs da região, que tem toda essa infraestrutura para recepcionar os atletas, né? Para essas competições, junto com a Secretaria de Esporte, a Cultura e a Saúde. Então, nesses 11 anos da prática do JAISME, a gente tem várias histórias para contar, né? De idosos, de pessoas que passaram a sair de casa, a frequentar outros ambientes que antes não fazia. Então, a gente estimula o envelhecimento ativo e saudável dessa população, né? Então, o ano passado a gente teve mais de 1.000. Esse ano a gente ficou nos 1.000 e foi muito legal. Tem que fazer 2 edições. Os Jogos de Inverno e os Jogos de Verão. Aproveita as férias, né? Porque já que é um programa intersecretarial, né? Já que a gente vai usar o CEL, que é um equipamento voltado à educação, ao ensino unificado na cidade, mas que tem uma estrutura incrível, né?
Eu acho que vale pensar nessa ideia de fazer os jogos de inverno com umas modalidades mais tranquilinhas, mas Indoor, né? indoor e o de verão. Eu Muito legal. acho que vale a iniciativa, né? Aí uma outra iniciativa que a gente tem também na saúde mental é o Carna Rede, que a gente faz, é um bloco de rua, né, no carnaval, e a gente faz com todos os equipamentos de saúde. Mas quem organiza e fica à frente são os equipamentos de saúde mental. Então, os 3 CAPs do território, junto com as residências terapêuticas que nós temos também, eles organizam todo este evento, que hoje é praticamente um bloco de rua, né? E a gente faz um percurso com eles. Então, eles trazem os instrumentais, eles fazem o samba-enredo, e é muito legal também. A fantasia. Sim, e tudo os mais. abadás, né? É muito bacana também. E é uma interação que, assim, né? Você vive a cidade, né? Sim. Você vive a vida e a cidade, né? Então a gente faz essas promoções de saúde vinculadas com a saúde, né? Pensando muito mais na promoção do que no cuidado em si, porque o cuidado a gente já oferta, né? Nas unidades e no serviço de saúde. Então a gente tenta, com essas ações inovadoras, promover mais essa questão da prevenção, da saúde mental, enfim. E nessa rede que vocês têm, das 23 UBSs, né, que são a porta de entrada do sistema SUS, o que de diferente vocês fazem lá? Porque com certeza deve ter uma iniciativa diferente, até para, digamos assim, fidelizar esse cuidado, né? Porque muita gente fala, ai, mas eu vou lá na UBS, não vai dar certo. As pessoas têm uma mentalidade, assim, um pouco da questão do especialista, né? E hoje o conceito de UBS mudou muito, Sim. né? Então, assim, tem um cuidado integral dentro da unidade básica de saúde, que é ela que vai encaminhar o paciente que tem uma necessidade de um cuidado especializado para o cuidado especializado, e aquele que ela também consegue ali não só resolver os problemas, fazer o acompanhamento de diversas coisas, né, como diabetes, obesidade e outra, gestação, né? E eu acredito que aí também deva ter coisa diferente, não tem? Sim, temos sim. Das nossas 23 unidades, 14 são da modalidade de estratégia de saúde da família. Então, a gente tem aí um percentual de 48% de cobertura do território com a estratégia de saúde da família. Então, a gente tem praticamente 50% coberto, né, esse território. Então, por ser um território muito vulnerável, né, de extrema vulnerabilidade, o que as equipes fazem para vincular? Eles vão até o território. Então, a maioria das equipes nossas de estratégia, uma vez por semana, eles vão até o território. Então, eles atendem no território, levam maca adaptada, faz coleta de Papa Nicolau no território. Então, eles usam igreja, eles usam associações, e aí vai vinculando cada vez mais com essa população. Então, a gente leva o atendimento para dentro da comunidade, para dentro do território, né? Então, aí aquela pessoa que fala, eu não vou no médico porque eu tenho medo de médico, mas se o médico veio até mim, eu vou me cuidar, né? Aí não tem como fugir, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. E de que forma, né, por exemplo, surgiu isso de ir até... Tem um apoio dessa rede também de São Mateus tão engajada? Você fala apoio intersetorial? É. Sim, sim. Porque esse é o papel da atenção básica, que de básica hoje não tem mais nada, né? Estar no território. Então, quando a gente faz o mapa do território, né, a gente também tem que mapear isso. Quais são as nossas estratégias? Então, a gente tem igreja que a gente pode usar, a gente tem escola que a gente pode usar, porque as portas da UBS, ela já não cabe mais a atenção que a gente dispensa para essa população. Então, a gente precisa ir para o território, porque é lá que as coisas acontecem. É lá que as pessoas vivem, é no bar, é na igreja, é no salão de cabeleireiro, é na feira. Então, é nesses espaços que a gente divide, né, com a população a corresponsabilidade de promover e de cuidar da própria saúde. Perfeito, perfeito. E aí, me conta uma coisa, Patrícia. Você é uma enfermeira de formação. Então, conta um pouquinho da sua história e de como você foi parar lá nesse território tão singular que é São Mateus. Na verdade, eu não fui parar lá. Né? Eu sou nascida em São Mateus. Olha! Então, eu nasci no bairro de São Rafael
morei em São Mateus até me casar, né? E depois fui morar em Itaquera. Então, eu estou por ali o tempo todo, né? E aí, em 2009, eu vim trabalhar como enfermeira no território de São Mateus. Que a minha história sempre foi muito vinculada com esse território, né? Por viver nesse território por muitos anos. Minha família vivia ali, a família do meu esposo também. Então, né, eu não fui parar lá. Aí, em 2009, eu assumo o concurso. Vou ser enfermeira do CAPS Infanto Juvenil, da época lá. Depois, eu fui ser gerente do CAPS Adulto do território. Então, minha trajetória é muito na saúde mental desse território. E aí, eu vou compor a equipe da supervisão como assessoria técnica. Aí, eu fico como RT de enfermagem dessa supervisão. Depois, eu faço um pouco de apoio institucional das unidades. E aí, um pouco depois, alguns anos, eu passo a ser, então, a supervisora de saúde. E aí você sente falta do dia a dia? Ou também nessas incursões pela comunidade, de vez em quando, a supervisora também põe a mão na massa? Me conta. Eu sinto falta, mas eu tô na gestão há 16 anos, né? Então, às vezes, até minhas filhas perguntam, mãe, quando você vai voltar a ser enfermeira? Eu falo, mas a gente não deixa de ser, né? Porque tudo que a gente faz, mesmo na gestão, com a nossa formação, é fundamental para que a gente tenha um olhar diferenciado para tudo isso, né? Mas eu sinto falta, assim, eu gosto de estar junto, né? Então, quando o Zé Gotinha tá junto, né? Nas outras ações, e na mental, que eu tenho muito na minha formação, né? Então, eu sempre gosto de permear esses espaços para matar a saudade. Ah, sim, é aquela coisa, Zé Gotinha, nosso herói, né? É uma coisa muito impressionante, né? A presença do Zé Gotinha, porque é um bando de marmanjos, mas basta aparecer o Zé Gotinha, fica todo mundo bobo. E aí, por exemplo, nessa trajetória, né, que você teve já nessa coisa do enfermeiro em si, do enfermeiro de saúde mental, que é diferente de um enfermeiro de um ambulatório convencional, e a esse tempo todo na gestão, como é que assim você avalia os seus aprendizados? Nossa, aprendi muito. Ver que hoje eu consigo reconhecer a fundamentação do papel do gestor na organização dessa equipe, né? As pessoas às vezes falam que a unidade é a cara do gerente, né? E de fato a gente precisa entender que o gestor tem esse papel mesmo de conduzir a equipe. Então, a postura dele, a forma como ele lida com as pessoas, a forma como ele articula as coisas com a equipe, com o território, é um espelho, né? Então, eu aprendi muito isso, que o fato, né, de você estar à frente, você é referência para aquele território. E é importante você ser uma boa referência para você conduzir bons trabalhos, né? Então, isso é muito do que eu aprendi. E no seu caso, aquele território é a sua referência, exatamente. Né? Então, ainda assim, falando dessa questão, né? De passado, de presente, das coisas bacanas que acontecem, o que você tem de desafio e de projeto de futuro para esse território, que para você, em particular, também é muito especial? Sim. É um território muito vivo, né? Como eu falei, e a gente tem planejado, junto com a gestão, junto com a população, que vem pedindo muito os equipamentos de urgência e emergência do território, que, como eu falei no começo, a gente só tem uma porta, né? Que é o PA São Mateus. Hoje a gente tem em construção duas UPAs, uma no distrito de São Mateus e uma no distrito do Iguatemi, que foi muito reivindicado por essa população desse território, que de fato só tem o pronto atendimento, né? Que ele não é UPA, ele é menor do que uma UPA, né? Então a gente vai ganhar aí futuramente, né? Já está em construção os dois equipamentos, e a gente também tem uma UBS nova em construção, então a gente vai passar a 24 unidades, com um modelo também de estratégia, que era uma reivindicação antiga da população também, que é um vazio assistencial que a gente tinha no quilômetro 28. Então a gente aí, por um futuro não muito distante, né? Teremos a inauguração de mais 3 equipamentos, e a gente continua o planejamento vivo desse território, com a modificação que o próprio território faz, né? Antes precisava mais aqui, agora precisa mais lá, então a gente vai planejando junto com eles, mas o que a gente tem a curto prazo já em vista são esses equipamentos. Certo. Muito, muito, muito legal esse papo. Nosso tempo está chegando ao fim,
Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, olhando ou para aquela câmera ou para essa aqui, né? Uma mensagem para a sua população de São Mateus e para a população de uma forma geral. Gostaria de agradecer novamente, né, a confiança por estar aí à frente desse território tão desafiador como São Mateus, né? E dizer para a população que é pela população que a gente levanta todo dia para trabalhar e entregar o nosso melhor para a saúde deste território e da cidade de São Paulo, né? Então, esse ano eu fiz 25 anos de SUS e escolher o SUS foi uma das melhores escolhas da minha vida, que é um serviço que eu acredito, que é um serviço que funciona e que, de fato, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de ser servidora do SUS nessa trajetória, nesse tempo todo, e dizer para a população de São Mateus que a supervisão de saúde de São Mateus é uma supervisão de portas abertas, de muito diálogo, de muita transparência e de muita construção coletiva. E espero que a gente possa construir aí muitos novos frutos para esse território que merece muito mais. E finalizando essa edição tão bacana, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. A gente conta com a população de São Mateus, tá?